Capítulo 701 Ataque de Monstro do Mar. Ataque do Monstro do Mar. Como a vontade do mundo estava em desordem, o mundo do purgatório era um lugar muito apropriado para que existissem poderosas existências de outros mundos para se instalarem e se estabelecerem facilmente. Do passado distante ao presente, não foi apenas a cobra viúva que se mudou para cá com todos os seus parentes. Ao longo dos anos, 7 dignitários apareceram entre os poderosos nativos e intrusos. Cada um deles detinha o controle sobre um continente e não interferia na regra um do outro de seus respectivos continentes. Muitos plebeus tratavam esses dignitários como lendas e até mesmo deuses para serem adorados. E até certo ponto, eles eram de fato muito parecidos com os deuses e talvez até os superassem. Mas existem apenas 7 existências que possuem leis no mundo do purgatório. Que tipo de piada é essa? Esqueça aqueles que vivem em reclusão. Estes oceanos são ainda maiores que os continentes. Seria ainda mais suspeito se não houvesse alguns dignitários ocupando esses vastos oceanos. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais Leilin sentia que havia para o mundo do purgatório, e mais ele sentia que o se tornaria uma grande variável em seus planos. Preciso encontrar uma maneira de fazer uso desses dignitários, ou pelo menos impedi-los de estragar meus planos. Há também a vontade mundial, que poderia ser o mais importante. Suas sobrancelhas franziram sem pensamento. Ponto. Um vento gelado soprou pelo convés e o céu estava cheio de estrelas brilhantes. A lua, que parecia ser muito maior do que a do Magus World, e até brilhou com um brilho roxo. Mou. Mou. Grandes sons de respiração vieram debaixo do navio em alta velocidade, e jatos brancos de água foram expelidos de vez em quando. Senhor Lei. Bom dia, Lorde. Muitos marinheiros se curvaram imediatamente para Leilin depois de vê-lo aparecer em seu caminho. Ele acenou com os braços e os mandou embora, chegando ao lado do convés para observar a superfície negra da água. Era impossível dizer o que ele estava pensando. Abaixo da superfície da água havia uma grande silhueta do que parecia ser uma criatura pré-histórica. Embora ele pudesse ver apenas uma escala e metade de uma garra, um bites, ela ainda exibia uma força assustadora. Que corpo enorme tem! E tão cheio de força vital. Vendo a imagem da criatura dos cães do airship, assim como os dados que haviam sido coletados, Leilin suspirou em louvor. Comparado a um olho do mal como Gegerdoli, que está limitado ao rank 3, este ser parece ser o mais poderoso neste navio. Com esta besta aqui, criaturas perigosas não se atreveriam a provocar esses marinheiros. Mr. Lei. Gegerdoli arrastou seus muitos tentáculos pelo chão e chegou ao lado de Leilin. Sua expressão atual era mais respeitosa do que antes. Afinal, esse Mr. Lei era um exemplo extraordinário que não era nada inferior ao pai. Era algo que seu pai Gegerdoli lhe havia dito a ele. Só isso já bastava para ganhar seu respeito. Leilin apenas assentiu levemente, mas Geger não achou essa atitude estranha. Exemplares e outros seres misteriosos naturalmente tinham temperamentos curtos, e a indiferença de Leilin já era uma atitude melhor do que a maioria. Você está interessado em nosso Godric? Ele perguntou com um sorriso quando chegou à beira do convés. Seu grande olho olhou para as sombras sob o navio. Godric. É esse o seu nome? O interesse de Leilin foi despertado. Percebendo a atenção de Leilin, Geger se esforçou mais em sua explicação. Godric é o nome que damos a essas criaturas. Em nossa antiga língua, a palavra Godric significa grande e poderoso. Nós os nomeamos isto porque os Godrics maduros são frequentemente tão poderosos quanto as estrelas da manhã. Embora este seja apenas um bebê e provavelmente não amadurecerá ainda mais, nós, Evilens, tivemos que mandar alguns anciãos para subjugá-lo. Geger tinha uma expressão bastante orgulhosa ao mencionar esse ponto. Conseguir que o Godric não tenha ajudado o navio a evitar problemas. Até nos permitiu acelerar mesmo quando não há vento. Isso realmente nos salvou de muitos inconvenientes. Não é ruim. Leilin assentiu. Mas também é por causa desse Godric que só podemos navegar pela rota do granizo. Lugares mais distantes como os vales profundos, Caminho dos Ossos e Costa Dourada têm comunidades, Godric, então só podemos desistir deles. Os tentáculos de Geger se ergueram no que parecia ser arrependimento e tristeza. Leilin sabia muito bem que algumas criaturas inteligentes odiavam ver seus parentes escravizados. Se o navio fosse visto, eles provavelmente enfrentariam ataques ferozes. Parecia que era porque eles sabiam disso que evitavam as áreas onde Godrix aparecia, e só usavam essa
Rota de navegação. Embora ainda houvesse algum risco de perigo, era muito melhor em comparação com os problemas terríveis que enfrentavam antes. Então você intencionalmente selou seu crescimento para impedir sua transformação em estrela da manhã, para que ele não se tornasse incontrolavelmente poderoso. Lei Lin lançou um olhar para Geiger, que estava ao seu lado, mas não disse mais nada. A lei da selva governou suprema, seja no mundo dos magos ou em outros mundos desconhecidos. Da experiência de Lei Lin, os plebeus do mundo dos magos foram considerados como tendo padrões de vida mais altos comparados com os de outros mundos. No entanto, os plebeus e até mesmo a nobreza do mundo dos magos não desfrutaram de vidas tão boas quanto as pessoas comuns de sua vida anterior. No entanto, magos levaram vidas bastante satisfatórias que talvez fossem ainda melhores do que os cidadãos de sua vida anterior. No entanto, as chances de ingressar na comunidade de magos e superar o status de pessoa comum eram praticamente insignificantes. Em um mundo altamente poderoso e misterioso como este, onde só os fortes sobrevivem, os fracos só podem formar organizações para se unir e confiar na ordem social. Lei Lin parecia distraído, mas ele estava mergulhado em pensamentos. A voz robótica do Shipai arrancou de seu devaneio. Bip. Radiação de alta energia descoberta a uma distância de 18.762 metros. Alvo determinado a ser hostil, a seres perigosos, mesmo em águas costeiras. Se não se importa com o Godric, deve ser poderoso. Os olhos de Lei Lin brilharam ligeiramente. De repente, ele exclamou, Senhor Geiger, se eu fosse você, eu recuaria um pouco. O que você quer dizer? Embora ele estivesse um pouco confuso, Geiger seguiu obedientemente Lei Lin até o coração do convés. Algo enorme está vindo para nós rapidamente. Lei Lin não escondeu nada enquanto falava sem rodeios. Afinal, seres misteriosos e exemplares tinham seus meios de detecção, e até mesmo Geiger teria percebido isso em breve. Ele apenas pensou em fazer um favor a eles. Qualquer que seja o caso, eles o salvaram e permitiram em seu navio. Enquanto não houvesse um conflito de interesses, ele teria que reembolsá-los. Algo enorme. O que você quer dizer? Espere. Monstro atacar? Geiger ficou chocado a princípio, mas ele imediatamente começou a rugir. Força espiritual aterrorizante englobava o convés e até se espalhava para fora. Atenção, tripulação. Proteja nossos produtos. Se perdermos alguma coisa, vou transformá-lo em sopa de peixe para amanhã. Ouvindo esse comando, os tritões no convés congelaram por um instante antes de começar a puxar as cordas de amarração como se tivessem enlouquecido. Alguns deles correram para o armazém. Assim como a situação no convés tornou-se caótica, uma luz vermelha escura cobriu todo o navio e acalmou os tritões. Prepare-se para o ataque inimigo. Deve ser um mar profundo, ver se o Godric pode afugentá-lo. A voz de Geiger ressoou por todo o navio. Ele então agradeceu a Lei Lin. Lei Lin estava indiferente em sua ajuda, mais interessado em tais feitiços que poderiam envolver a área. Vamos ver. Assou-la pesemente, maximize potencial, natural, instinct. Embora os caminhos para o poder variassem em diferentes mundos, Lei Lin preferia analisar tais coisas do ponto de vista dos feitiços. Vendo os tranquilos marinheiros tendo sua força e agilidade aprimoradas, Lei Lin obviamente podia notar as mudanças em seu poder. De acordo com o que aprendi em nossas discussões, a tribo do Olho do Mal se parece mais com uma comunidade de criaturas sanguinárias. Seu poder cresce com a idade e eles podem até despertar algumas habilidades inatas. Mas não posso simplesmente perguntar sobre os caminhos do purgatório para o poder, eles vão ficar desconfiados. Lei Lin acariciou seu queixo em pensamento, também. Embora haja um pouco de perigo, vou conseguir ver o poder dos nativos deste mundo. E também como eles canalizam energia. Qualquer outra coisa terá que esperar até eu chegar em Port Elias ou no continente de Saraiva para que eu possa entender em detalhes. Apóstrofo Moou. Uma voz baixa que soou como uma vaca veio debaixo do navio enquanto Lei Lin ainda estava especulando o que estava acontecendo. Uma gigantesca figura negra surgiu das profundezas do oceano, aparecendo em sua totalidade diante de Lei Lin. Este monstro marinho era absolutamente enorme e parecia-se com uma raia-manta com muitas faixas marrons irregulares em todo o corpo. Havia muitas algemas de ferro grosso ligando-as firmemente ao corpo do navio. O Godric rugiu, e ondas sonoras aterrorizantes explodiram em uma direção específica. Uma figura grande emergiu lentamente daquele local,
começando com muitos espigões metálicos que pareciam lâminas, afiadas que subiam da superfície do mar. A criatura dividia a água em duas longas ondas brancas do mar. A cabeça grande que aparecia era como a de um peixe, e duas barbatanas peitorais se seguiram. O corpo inteiro da fera estava coberto de um brilho metálico preto e seus olhos alaranjados pareciam holofotes no fundo do oceano. Uma aura sanguinária e implacável surgiu de seu corpo. Capítulo 702, Turbakiron Ali. Tornbakiron Ali. Isso poderia ser o Tornbakiron Ali. Vestígios de medo podiam ser sentidos na força espiritual de Geiger. Como isso é possível? Como pode haver predadores de mar profundo aqui quando estamos tão perto do litoral? O Tornbakiron Ali era um grande ser exclusivo para o mar profundo. Cada um deles tinha imensa força ao amadurecer, mas suas características mais terríveis eram seus temperamentos. Uma vez que a pessoa mirasse em um alvo, ela não perderia o controle até conseguir capturá-lo. A aura aterrorizante do Tornbakiron Ali subjugou até mesmo os do Godric, e esse foi o motivo da expressão temerosa de Geiger. Cuidado! Assim que Leilin deu a advertência, o Iron Ali Tornbak avançou, seus grandes espinhos de metal, perfurando profundamente o corpo do Godric. Moou! O Godric gritou de dor. Quando as duas bestas gigantescas colidiram, enormes tremores percorreram o navio. Ah! Sob uma força tão tremenda, Geiger desabou no convés, incapaz de segurar seu peso. Seus numerosos tentáculos envolveram o mastro como trepadeiras. Geiger ainda estava em boa forma. No momento da colisão, havia alguns marinheiros, medalhões nos lados do convés que haviam sido enviados voando pelo imenso estrondo, soltando gritos estridentes quando caíram nas águas. Junto com seus parentes no mar, eles foram atraídos para a batalha entre as duas gigantescas criaturas. No final, eles foram transformados em carne picada. Tudo o que restou deles foram traços de vermelho nas ondas. Normalmente, as correntes amarradas ao redor do Godric eram imensamente úteis para velejar. Agora, porém, eles não eram mais do que um fardo enorme. Percebendo isso, Geiger imediatamente ordenou: quebre as correntes. Uns poucos soldados mais fortes saltaram sobre a válvula de controle com olhos furiosos, usando um martelo grosso para abri-la. Crash! As gigantescas cadeias de Godric se romperam e o tremor nos navios diminuiu muito. Ligue-o, navio com força total. Deixe esta região marítima. Em algum momento, a voz de Geiger Dole pôde ser ouvida na proa do navio, com o corpo flutuando no ar. Grandes ondulações de forças espirituais varreram a área e até mesmo assumiram o controle dos marinheiros, fazendo com que começassem a trabalhar com os olhos avermelhados. Ranger. Crack. O grande navio de repente se virou e deixou as duas grandes bestas para trás. A água espirrava no ar, e sons aterrorizantes podiam ocasionalmente ser ouvidos do fundo do mar. Embora estivessem sob o efeito da magia, muitos marinheiros tremiam de medo. Prepare os canhões na proa do navio. Precisamos eliminar o Tornbakiron Ali, ou ele não vai nos soltar até que ele nos afunda no fundo do mar. Geiger Dole exclamou enquanto voava em direção à cena da batalha. Geiger, evidentemente, recuperou a compostura e assustou os marinheiros, fazendo-os trabalhar ainda mais intensamente. Pressa! Prepare-se! A grande pupila vertical de Geiger estava cheia de vasos sanguíneos, e seus tentáculos pareciam se transformar em poderosos chicotes que batiam nos tritões, apressando-os a carregar um grande e pesado arpão que tinha cerca de 5 metros de comprimento acima do canhão. O Iron Ali Tornbak tem a habilidade de pele metálica, com um efeito similar à redução de dano físico. Precisamos usar isso. Geiger produziu algumas pedras manchadas de preto e branco e começou a esfregá-las como se estivesse começando um incêndio. Uma camada de luz negra e branca subitamente envolveu o peixe de aço. Oh! Está usando técnicas encantadoras, temporárias. Qual é o meio? Isso é um sacrifício ou um pergaminho? Os olhos de Leilin brilharam enquanto ele observava do lado de fora. Os enormes monstros continuaram rugindo no outro extremo do campo de batalha, causando ondas enormes que resultaram no navio balançando violentamente. O Godric da frota não era páreo para o Tornbakiron Ali. Embora tivesse o potencial de atingir o reino da Estrela da Manhã, a triste verdade era que, depois de ser tratado como escravo por muitos anos e ser especialmente selado, não poderia mais desenvolver completamente seu poder de linhagem. O mesmo não se aplica ao Tornbakiron Ali. Durante toda a sua vida, ele cresceu no mar profundo traiçoeiro e era extremamente experiente na luta.
Assim, logo no início da luta, o Godric tinha um enorme pedaço de carne mordido pelo Thornback-Wally. Isso não era tudo. Os afiados espinhos de ferro da baleia também deixaram muitas feridas no corpo do Godric. Uma enorme quantidade de sangue fluiu do Godric sem parar. O sangue derramado pelo Tritão de antes não era nada comparado a isto, como a região inteira foi tingida de vermelho com o sangue do Godric. Moou! A voz trovejante do Godric tornou-se gradualmente mais fraca, e havia até uma nota suplicante em sua voz. Droga! Neste momento, GG Dolly tinha corrido para o local para apoiar o Godric em batalha. Depois de testemunhar a cena se desdobrando diante dele, sua grande pupila imediatamente ficou completamente vermelha de raiva. O Godric ainda era a valiosa propriedade da empresa comercial do Éden. Se alguma coisa acontecesse, ou, pior, se morresse, então a quantia que precisava ser paga em reparações seria astronômica, o suficiente para a empresa ir à falência. GG e sua tripulação poderiam ser enviados para alguma região árida ou escura como trabalho forçado. Em frotas como esta, havia um carregamento de bens muito valiosos que absolutamente não podiam ser perdidos. GG Dolly imediatamente agiu com raiva violenta. Uma grande quantidade de força espiritual sem forma se transformou em chicotes quando foi puxada do vazio. A água do mar na área circundante convergiu para formar uma grande parede de água. Neste momento, Lei Lin congelou no convés, como se tivesse descoberto alguma coisa. Há algum problema, Lord Lei? O que você acha desta situação? GG transmitiu a Lei Lin depois de notar suas ações. Embora ele estivesse extremamente ocupado, ele manteve os olhos na área. Há um impasse agora, e com seu pai e o Godric trabalhando juntos, você tem uma vantagem. A princípio, Lei Lin o consolou. No entanto, ele então falou em uma voz solene. No entanto, o Iron-Ali Thornback tem uma alta resistência contra ataques espirituais. Você precisa ser cuidadoso. De acordo com a maioria das teorias, quanto maior um monstro que dependesse de sua força física, mais estaria faltando em termos de espírito e alma. Este Thornback Iron-Ali foi obviamente uma exceção a essa regra. Não só tinha uma alta resistência contra os ataques espirituais de GG Dolly, como também os refletia de volta para ele. A baleia de ferro de Thornback já tem o traço de força de vontade de aço. Se enlouquecer de novo. GG estava cheio de desconforto, Mr. Lei. Ele olhou para Lei Lin com expectativa. Não se preocupe. Desde que você se esforçou para me ajudar, é natural que eu devolva sua gentileza. Lei Lin assentiu, e ouvir isso fez GG relaxar consideravelmente. Ele então começou a operar os canhões e apontou para o gigante Thornback Iron-Ali que estava lutando contra Godric e GG Dolly. Com um estrondo alto, o canhão gigante rugiu. A força do recuo enviou o navio para trás por uma grande distância, e até mesmo fez a popa afundar um pouco abaixo da água. Uma explosão estrondosa, como o rugido de um monstro, ecoou. Um raio negro que tinha dezenas de metros de comprimento disparou, atingindo a barbatana triangular nas costas do Thornback Iron-Ali. Rugido. Grandes quantidades de sangue jorraram, e a baleia soltou uivos enfurecidos. Pac! Neste momento, uma corrente cheia de runas foi puxada até que foi esticada. Agora é a hora, puxa. Do outro lado da corrente estava o navio de antes. As ondulações da força espiritual de GG se intensificaram até o limite enquanto ele uivava de raiva. O navio foi puxado com tanta força que o casco começou a tremer abruptamente. Jogo de cabo de guerra estava acontecendo agora entre o Thornback Iron-Ali e o navio, impedindo seu movimento. Quando esta oportunidade se revelou, GG Dolly lançou seu ataque final do ar. O verdadeiro olho do Rei do Mal, o Raio da Morte. Uma enorme quantidade de raios vermelho escuros surgiu da grande pupila vertical de GG Dolly, perfurando os olhos do Thornback Iron-Ali. De repente, fechou os olhos e seu corpo começou a convulsionar e bater violentamente, como se estivesse tendo um ataque. Moou! O Godric imediatamente rugiu e investiu contra o Iron-Ali de Thornback. Depois de disparar esse raio, GG Dolly parecia ter gasto toda a sua energia. Ele caiu lentamente no convés, até os tentáculos de seu corpo não conseguia mais ajudar a manter a posição de pé. Pai, GG imediatamente veio, usando seus muitos tentáculos para ajudar seu pai a se levantar. Rugido. Após seus uivos frenéticos, os olhos de Thornback Iron-Ali se abriram mais uma vez. No entanto, havia agora uma quantidade significativa de sangue saindo de ambos os olhos.
A transformação berserker sanguinária de Thornback. Eu nunca pensei que isso iria despertar sua linhagem. G.G. Dole encarou a explosão de força do Thornback Ronali enquanto enviava o fortemente ferido Godric voando. Seus sentimentos complicados não podiam ser mascarados por sua força espiritual. G.G. Dole viu o enlouquecido Thornback Ronali indo em direção ao navio e imediatamente chegou diante de Lelin, implorando: Senhor Lei, por favor, ajude-nos. Não se preocupe. Lelin revelou um sorriso, bem-humorado por trás da máscara do sem-sonho, e chegou antes do canhão gigante. Devido às correntes de ferro e ao arpão que o ancoram, todo o movimento da frota foi restringido. Era como se houvesse um demônio do mar profundo puxando as correntes, tentando puxar toda a frota para o mar. Os caminhos de poder deste mundo parecem ser dependentes do despertar da linhagem de habilidades inatas, bem, como em sacrifícios. Eu não posso usar nada muito notável, caso contrário, levantará suspeita. Tendo decidido que ação tomar, Lelin veio ao lado do cadeia e colocou a palma da mão em sua superfície. O metal frio estava tremendo levemente, e só agora Lelin era capaz de entender profundamente a imensa força do Thornback Ronali enquanto estava em estado enfurecido. O melhor modelo de feitiços para a situação foi transferido para ele pelo Shipai, e imediatamente após uma camada fraca de luz cobriu suas mãos. Metal Animation. Todo o comprimento da corrente de ferro parecia se transformar, e começou a ondular como uma onda descendo do topo da corrente até chegar ao outro extremo. Capítulo 703, Port Elias. O enorme Thornback Ronali rugiu e não investiu contra o navio novamente. Seu corpo, gigantesco, continuou a girar no lugar, e finalmente começou a se contrair. Os tritões no convés, e até mesmo G.G. e G.G. Dole, ficaram completamente aturdidos enquanto assistiam à cena. Aquela criatura terranvel do fundo do mar que quase destruiu toda a frota foi deixada assim com um golpe do Senhor Lei. Eles não conseguiam nem entender o método que ele havia usado. Por um momento, eles olharam para Lelin com reverência. No entanto, era como se ele não percebesse isso. Seus olhos ainda estavam trancados no espinhoso Thornback Ronali. Depois de pouco tempo, a luta da baleia ficou cada vez menos pronunciada, até que finalmente ficou completamente imóvel. Nuvens de fumaça negra emergiram do arpão que ele sustentara. Hoje, o enorme arpão retornou de repente, trazendo consigo um pedaço branco de matéria cerebral. Quando o arpão voltou ao convés, G.G. Dole ficou chocado ao descobrir que ele já havia se transformado em uma gigantesca palma de aço. A mão peneirou o material cerebral da baleia, antes de finalmente passar um sólido pedaço preto de material para Lelin. Imediatamente depois, retirou-se para a abertura do canhão e voltou a ser um arpão mais uma vez. Parecia ter perdido toda a sua vitalidade anterior. Que poder aterrorizante! G.G. Dole sentiu um traço de medo em seu coração. Esse tipo de metal vivo, uma vez que entrou em seu corpo. Só de pensar nisso o fez estremecer todo. Do ponto de vista de Lelin, era tolice desejar que o mundo inteiro soubesse de todas as lutas impressionantes que enfrentamos. Um mago era alguém que compreendeu o poder da verdade e deveria saber usar uma quantidade mínima de poder para colher o máximo de benefícios. Como resultado, ele apenas modestamente balançou a cabeça e disse: minha força atual não conta muito. É tudo graças à força do Sr. Lelin que nossa frota sobreviveu. Se não fosse por você, receio que nossa frota tenha sofrido grandes perdas desta vez. G.G. Dole expressou sua gratidão com sinceridade. Além disso, este é o recurso mais valioso do Thornback Ronali. Lelin levantou o sólido escuro em sua mão, um cheiro de peixe se espalhando a partir dele. Parabéns, Sr. Lelin. Essa é a essência da baleia. Um recurso exclusivo do Thornback Ronali. É muito raro ver uma peça tão grande. Embora G.G. Dole tenha dito isso com alguma inveja, ele não teve nenhum pensamento sinistro. Se Lelin fosse uma pessoa normal, ele já teria arrebatado esse tipo de material precioso e jogado no oceano para alimentar o peixe. No entanto, ele não teve coragem de fazer isso com Lelin. Na verdade, ele nem pensaria nisso. Oh! Assentiu Lelin e simplesmente jogou a essência da baleia para G.G. Dole. Trate isso como compensação por me permitir a passagem em seu navio. Esse tipo de material não valia muito nos olhos de Lelin, então ele o entregou sem pensar. No entanto, G.G. sentiu que Lelin estava envolto em mistério. Um aventureiro que poderia facilmente doar tal tesouro provavelmente seria muito forte.
Sob o comando de Gege Dole, a frota de navios chegou ao local onde a batalha ocorrera e começou a desmontar o Ironwalli de Thornbach. Cada parte do corpo de uma criatura marinha era preciosa, sem mencionar a essência especial da baleia. Isso valeu até 5 vezes mais do que os bens originais que eles carregavam. Leilin não se importava com esse tipo de coisa, mas era por acaso para Gege e Gege Dole. Leilin não interferiu na coleta de recursos, apenas os observou derrubar o Ironwalli de Thornbach enquanto cortavam pedaços de sua carne e pele. Simultaneamente, o Godric foi mais uma vez chamado de volta ao navio, com grupos de marinheiros vira-latas vagando ao redor de seu corpo, aplicando um material gelatinoso em suas feridas. Isso continuou por quase um dia. Embora a maioria do ciclo diário do purgatório mundial fosse noite, o luar brilhante fazia parecer dia. No momento em que a frota zarpou mais uma vez, o sorriso no grande olho vertical de Gege Dole foi tão pronunciado que ele estava quase semicerrando os olhos. Eles não tinham escolha a não ser descartar alguns dos diversos bens de baixo valor para aliviar o peso de suas remessas. O Godric também se recuperara da maioria de seus ferimentos e recuperara sua vitalidade. Ele puxou o navio mesmo contra os fortes ventos contrários e depois que as velas caíram, até os navios maiores correram a uma velocidade decente. Um grupo ininterrupto de ilhas apareceu no horizonte depois do terceiro nascer do sol, parecendo um colar de pérolas. Algumas gaivotas brancas soltavam gritos excitados enquanto circulavam o céu. Port Elias. Finalmente chegamos. Leilin estava encostado no mastro, olhando para o canal próximo. Este era o último ponto de suprimento na rota do aí o continente era um porto próspero. Examinando a área, Leilin ficou feliz em encontrar muitos barcos. Esses barcos tinham números de modelos antigos semelhantes aos de Geiger, e havia até navios de guerra metálicos no local. Havia também muitos navios muito maiores do que os da festa de Leilin. Não foi apenas a tecnologia da alquimia. A magia também impulsionou os navios extraordinários. Leilin até viu um navio pirata que estava inteiramente sob o controle de criaturas mortas-vivas, com numerosos esqueletos e espíritos flamejantes no convés. Uma bandeira de esqueleto preto esfarrapada de forma triangular pendia do topo, cheirando a uma aura sangrenta e selvagem. No entanto, o que mais surpreendeu Leilin foi que eles não estavam atacando os outros navios. Esta área é domínio de Port Elias. Sob sua proteção, até os piratas obedecem à lei. Mesmo que cometerem crimes rapidamente no fundo do mar, eles devem obedientemente se conter neste lugar, explicou gentilmente Geiger. Embora o Sr. Leilin possua força inspiradora, é melhor obedecer às regras de Port Elias. Afinal, há algumas pessoas fortes supervisionando Port Elias, que possuem poder comparável aos do Rankistar. Eu entendo. Obrigado pela sua gentileza. Leilin assentiu. Ele havia entendido o ranking de poder da tribo do Olho do Mal completamente, e eles não eram tão rígidos quanto o mundo dos magus sobre isso. Eles simplesmente julgaram a força pela idade. Os membros da tribo só tinham alguns estágios de força. Houve o estágio da infância, seguido pela adolescência, a idade adulta e no auge estavam os idosos. Havia menos de um Elderey entre 10.000 Eviuens. Quanto à descrição de GG de que os superintendentes portuários tinham força equivalente à hierarquia das estrelas e coisas assim, aqueles que eram mencionados dessa maneira poderiam ser considerados estrelas da manhã. Embora uma classificação completa fosse impossível, ainda era possível entender os rankings em certa medida. Uma vez que alguém foi rotulado como Star Rank, aos olhos da tribo do Olho do Mal apenas o mais velho dos Eldereis podia competir com eles. Geiger foi considerado em sua adolescência, possuindo uma força semelhante a 1 ou 2 magos. Quanto a seu pai, Gege Dole tinha entrado na idade adulta e, grosso modo, tinha força de um magus de 3 graus. Suas habilidades raciais inatas deram-lhes uma ligeira vantagem sobre magos de 1 grau similar. Se não houver mais nada, Geiger, vamos nos separar daqui, disse Leilin, enquanto olhava para o porto que se aproximava rapidamente para os navios densamente povoados, alguns dos quais eram únicos. Ouvir que Leilin queria deixar a frota deixou Geiger ansioso imediatamente. Lorelei. Nós fizemos algo sem respeito. Por que você está com tanta pressa para sair? Leilin era, afinal, alguém que possuía grande força, mas não era ganancioso. Não importava qual capitão de navio ele encontrasse, eles tentariam prendê-lo. E embora Port Elias já estivesse muito perto do continente, eles ainda precisavam de um mês de navegação.
Se eles corressem algum perigo, Leilin seria uma salvaguarda. Me desculpe. Desejo ficar em Port Elias por algum tempo e perguntar, por minha própria frota. Embora as chances de meus companheiros sobreviverem sejam muito pequenas. Os olhos de Leilin pareciam ficar confusos, e vê-lo assim Jejer não podia dizer mais nada. Afinal, era justo e adequado procurar os companheiros. Quando Jejer Dolly recebeu essa notícia, seus tentáculos imediatamente empalideceram brancos em suas extremidades. Ele se moveu no convés. Mr. Lei, vai sair. Que pena. Um sentimento de relutância e arrependimento foi transmitido com as suas forças espirituais. Eu já me demorei aqui por muito tempo. Eu gostaria de agradecer a Dentrading e companhia e vocês dois mais uma vez pela sua ajuda altruísta. Que a glória do mundo do purgatório esteja com você. Tendo passado algum tempo a explorá-lo, Leilin já conhecia a etiqueta de conversação do mundo do purgatório. Ele falou sem um único erro, e parecia um nativo real. Que pena. Já que é assim, por favor, aceite este presente. Jejedo lhe acenou com a mão, e um tritão imediatamente entregou um pergaminho feito de pele a Leilin respeitosamente. Este pergaminho tinha até uma fina camada de escamas de peixe em cima, e a luz refletida era deslumbrante. Parecia extremamente brilhante e bonito. Leilin estendeu a mão e pegou o pergaminho antes de gentilmente desdobrá-lo. O pergaminho desdobrou-se para mostrar um mapa amarelo claro, ao lado do qual havia algumas regras simples. Este é um mapa de Port Elias, e inclui alguns assuntos a serem observados. Confio que será de alguma utilidade para você. Jejedol enviou uma onda de força espiritual. O Shipai digitalizou o pergaminho e transmitiu a informação para a memória de Leilin num piscar de olhos. Ele nunca iria esquecer essa informação agora, mas ele ainda a enrolou e guardou, e expressou seu agradecimento. Muito obrigado. Este mapa será muito útil para mim. Estaremos descansando e reabastecendo nossos suprimentos aqui em Port Elias por um tempo. Se o Sr. Leilin tiver outras necessidades, não hesite em nos encontrar. Capítulo 704 Parting Underground GG Dolly e seu filho pareciam ser completamente cordiais com indivíduos fortes, e Leilin só respondeu com um sorriso. Atenção! Atenção! Você já entrou em Port Elias. Esta área está sob a proteção do poderoso Mestre do Vazio, o Flawing, o dignitário do continente Azak, o todo-poderoso Nefarious Firtbid. Nós aconselhamos que você cumpra as regras do porto, para que não sofra a ira dos guardiões do porto e o castigo do Supremo. Uma voz mecânica transmitiu a mensagem para o navio, carregando um rastro de uma ameaça com ele. GG Dolly, no entanto, foi evidentemente usado para isso e não reagiu. Afinal, o porto estava sendo protegido por um poderoso dignitari, então eles só podiam seguir as regras. O Firtbid, Nefarious, dignitário do Azak continente. Os olhos de Leilin piscaram levemente quando ele olhou para o topo do porto e viu uma estátua gigante de um pássaro no topo de uma enorme montanha. Este lugar não é perto do continente da Saraiva. Como pode o dignitário de outro continente espalhar sua influência até aqui? A menos que... Muitas ideias passaram pela mente de Leilin. Na superfície, entanto, Leilin estava calmo enquanto seguia GG Dolly para fora do navio e para as docas. Havia uma enxurrada de pessoas no chão, e o clamor no local era espetacular. Até o ar da região parecia estar chiando levemente. O cheiro de peixe do comércio marítimo, o cheiro de gado e outros aromas variados se misturavam em um fedor que poderia fazer qualquer um sentir náuseas. Até mesmo a testa de Leilin se franziu um pouco em resposta. Batida. Caiu. Um braço mecânico enorme retumbou monotonamente, pegando mercadorias dos porões e conveses dos navios e transportando-os para baixo. No final do cinturão de transporte, operando sem parar, havia um corpo gigantesco e, ao lado dele, havia humanoides altos e muito musculosos. Eles gritaram enquanto transportavam as caixas de produtos, cruz para longe. De tempos em tempos, o desejo e a condenação de um mestre de jardas podiam ser ouvidos. Se eles usassem um poder mágico extraordinário, todo o processo poderia ser acelerado consideravelmente. No entanto, sem sequer considerar se isso seria eficaz em termos de custos, porque essas pessoas extraordinariamente poderosas seriam condescendentes a realizar tais tarefas domésticas. Senhor, seu navio foi confirmado como um modelo antigo tipo 3, acompanhado por uma enorme forma de vida de nível 5. Você precisará pagar. Neste momento,
Um polvo gigante de aparência flexível que segurava um caderno, uma caneta tinteira e outras ferramentas semelhantes chegaram na frente de Gg Dolly. Eu sei. Gg Dolly acenou com a mão, jogando uma sacolinha preta no polvo. Além disso, Leilin viu Gg Dolly enfiar uma pérola rosa em um dos sugadores de tentáculos do polvo. A pérola desapareceu em uma piscadela e Leilin ficou sem palavras. Aparentemente, não importava que época fosse, esse tipo de coisa era inevitável. Tudo bem então, Sr. Gg Dolly, Sr. Gg. Vou me despedir primeiro. Assim que Gg Dolly terminou seus procedimentos, Leilin se despediu deles com um sorriso e, pouco depois, sua figura desapareceu na multidão agitada. Gg Dolly e Gg olharam na direção de Leilin, e não puderam deixar de trocar secretamente as ondulações espirituais entre si por algum tempo. O Sr. Lei foi embora assim mesmo. Gg ainda não podia se resignar a isso. Anime-se, filho. As ondulações espirituais de Gg Dolly foram transmitidas, mesmo sem a nossa ajuda. O Sr. Lei tinha força suficiente para chegar sozinho ao continente. Era só uma questão de tempo. Além disso, nós já nos beneficiamos muito do Tornbakiron Ali que ele nos deu, então não devemos fazer muitas exigências irracionais. Comércio justo e cumprimento da lei, é isso que o nosso Todo-Poderoso, o olho da prova, nos ensinou. Nós devemos seguir sua doutrina completamente. Sim, você está certo, Senhor Pai. O olho vertical de Gg mostrou seu baixo astral, assim como seus tentáculos. No entanto, ainda sinto que é uma pena. A partida de Lorelei é realmente boa para nós. Ainda havia um traço de dignidade nos grandes olhos verticais de Gg Dolly. O que você quer dizer? Gg não pareceu entender. Receio que o segredo que o Sr. Lei carrega não seja uma questão pequena. Embora eu não tenha feito contato profundo com ele, já estou perto do gargalo do Elder Stage, e mesmo com minha visão espiritual, o Sr. Lei ainda estava envolto em névoa. Ocasionalmente, sua aura me faz sentir opressão e medo de que nem mesmo os anciãos possam gerar. Gg Dolly ainda parecia ter algum medo persistente. Se tal pessoa tivesse uma explosão e nos atacasse, seria um desastre para a frota e para toda a Edentrading Company. Agora, porém, ele decidiu nos deixar por vontade própria. Como ainda estamos em termos amigáveis, é bom para ambas as partes. Então esse é o caso. Mr. Lei era realmente tão poderoso. Gg olhou para o pai. De repente, ele percebeu que ainda havia muitas coisas para ele aprender. Aí Chip, qual é o progresso na coleta de dados? Leilin passeava despreocupadamente pelas ruas enquanto se comunicava secretamente com a Chip, BIP, coletando dados sobre o mundo exterior. 79 novas espécies foram descobertas. 34 espécies correspondem à informação na base de dados, 25 desconhecidas. 20 espécies são organismos totalmente estranhos. A resposta do AICIP foi rápida e projetou uma grande quantidade de dados na frente de Leilin. Nos tempos antigos, o Magus World era incomparavelmente poderoso e tinha tomado conta de muitos mundos. Magos antigos tinham até feito contato com o mundo do purgatório, o que significava que era possível encontrar as inscrições de algumas formas de vida na grande quantidade de dados antigos que o Shipai havia colecionado. Leilin abriu uma imagem ao acaso e, a partir da foto, surgiu uma bola de névoa, negra espessa que não tinha uma forma fixa. Este era um membro de uma tribo alienígena que ele havia visto anteriormente, Black Mist Clan, uma forma de vida semi-elementar. Gosta de viver em ambientes cheios de partículas de escuridão, suspeitas de serem nativas do mundo das sombras. Nos tempos antigos, eles haviam migrado para muitos outros mundos, e atualmente existem 12 subespécies que foram descobertas. Os muitos transeuntes na rua não se preocuparam com a aparência da bola de névoa negra, por isso estavam claramente acostumados a ela. Além do Black Mist Clan, Leilin descobriu muitas tribos antigas que foram registradas nos livros antigos e até mesmo algumas criaturas completamente desconhecidas. Todas essas existências viveram harmoniosamente e prosperamente em Port Elias. Tribos diferentes tinham estilos de vida diferentes. Isso poderia causar algumas contradições e interromper a harmonia, especialmente para aqueles tipos de existência sombria nessas docas, mas Leilin não notou conflitos ou brigas intensas. Ficou claro que eles estavam sob forte repressão. Em termos de biodiversidade e número de espécies especiais, o mundo do purgatório provavelmente ultrapassou o mundo dos magos.
A expressão de Leilin era um tanto grave. Apenas o poder das leis que os 7 dignatários do mundo do purgatório possuíam era suficiente para esmagar a superfície do mundo mago. Se não fosse pelo mundo do mago, o mundo suprimiria as leis estrangeiras em um nível aterrorizante, talvez já tivesse sido conquistado por seres poderosos de outros mundos. Não. Receio que a supressão do World Will não seria suficiente para deter a cobra e os outros. Leilin acariciou seu queixo, mesmo que eles tenham sido reprimidos. Entidades que detêm leis podem facilmente lidar com Rank 6 Breaking Down monarcas. Apenas criaturas de nível igual podem fazê-las se preocupar. Será que existem magos de nível 7 ou maior desde os tempos antigos ainda no mundo dos magos? Talvez estejam escondidos, em um local secreto e tenham se tornado uma força formidável para intimidar outros mundos. Não. Eles estavam na superfície, não importava o quão baixo um perfil eles mantivessem. Rumores dessas entidades teriam se espalhado, a menos que eles estivessem no subsolo. Os olhos de Leilin de repente se iluminaram. O Magus World ainda tinha um profundo e vasto mundo subterrâneo. Mesmo os poderosos magos dos tempos antigos só haviam explorado e descoberto 7 camadas desse mundo subterrâneo. Entrar no mundo subterrâneo era perigoso demais para os antigos magos. Se uma existência de posição matriarcal abissal aparecesse nas 7 camadas do mundo subterrâneo, bastaria competir com os magos da lei mais fortes. Portanto, magos antigos não foram capazes de controlar completamente o mundo subterrâneo que haviam descoberto. Se foi assim dentro das 7 camadas, então que tal um subsolo ainda mais profundo? De repente Leilin se sentiu um pouco afortunado. O subterrâneo do mundo dos magos era de fato profundo e ninguém sabia que existências aterrorizantes ou segredos chocantes estavam escondidos ali. Ele cooperou ousadamente com família Lias para desenvolver o Underground e, como esperado, foi uma decisão sensata. Caso contrário, se atraíssem a atenção de alguma existência poderosa, sem falar dos magos que manejavam as leis, mesmo com a ajuda dos mais poderosos monarcas de Amanhecer, não haveria lucro para ele e Ian. Toda a influência seria tomada por outros, e estaria funcionando para nada. Este resultado foi algo que ele nunca poderia aceitar. Embora a probabilidade de o poder das leis aparecer na primeira camada do mundo subterrâneo fosse pequena, definitivamente haveria magos no nível de Amanhecer. Então havia aquele rei Arthur que havia estabelecido o Império de Arthur. Ele tinha que ser um Breaking Down Magus, e poderia até ser uma potência entre os 6 magos. Os olhos de Leilin brilharam incessantemente, explorando o mundo subterrâneo. Mesmo que apenas a primeira camada seja realmente uma coisa irracional a ser feita antes de alcançar a 6ª posição. Com esse pensamento, Leilin não pôde deixar de lembrar que o Elder Leon, o ancião do Thunderbird Warlock, talvez Eon estivesse de fato preparando-se para explorar o mundo subterrâneo e estivesse esperando que Leilin voltasse. No entanto, agora era impossível para Leilin retornar no curto prazo, e o tratado anterior era apenas um acordo de intenções. O ponto mais crucial era que Leilin não havia concordado em um horário específico para explorar o mundo subterrâneo com Ian. Assim, não se pode dizer que ele estava violando o contrato. Eu vou ter que pedir para você esperar um pouco mais, Ian. Espere que eu avance para Breaking Down, então definitivamente irei cumprir nosso acordo. Os cantos da boca de Leilin se curvaram em um sorriso. Capítulo 705 Ofertas e Espíritos das Feras. Ofertas e Espíritos da Besta. Port Elias não só tinha o título de pérola do continente das Granadas, mas também abrigava tantas raças diferentes que até mesmo Leilin ficou sobrecarregado. Isso não foi tudo. Ambos os lados da rua movimentada estavam cheios de várias lojas, vendendo qualquer coisa, desde armadura de menor qualidade e equipamentos de proteção até equipamentos de alta qualidade, como pergaminhos de vedação de alta qualidade e outras coisas. Tudo o que se poderia precisar estava presente nessas lojas. Com base no entendimento de Leilin, os seres do purgatório mundial eram de raças variadas, cada um confiando em seus corpos físicos e habilidades inatas específicas para a batalha. Não havia necessidade de que eles se treinassem, suas linhagens aumentariam sua força com a simples passagem do tempo até atingirem o pico. De todos os sistemas, apenas 2 foram usados. Em todo o mundo, ofertas de sacrifícios e espíritos de animais. Essas ofertas significavam sacrificar algo ou alguém a um certo dignitário. Depois de obter sua bênção, um habitante teria seu poder aumentado de alguma forma, seja um
impulso puro para suas forças ou novas habilidades misteriosas. O caminho das ofertas era mais como uma troca nos olhos de Leilin. Os nativos ofereciam itens que eram valiosos para o seu dignitário escolhido e, por sua vez, esses dignitários ajudavam os nativos a aumentar sua força. Tais métodos eram muito semelhantes aos deuses no mundo dos deuses, embora ainda fossem um pouco diferentes. Desde que ele não tinha mergulhado profundamente no assunto, ele não podia ter certeza do que exatamente era a diferença. Talvez tivesse a ver com a devoção que esses seres mantinham por seus dignitários escolhidos, mas eles não pediam aos seres para trazer oferendas todos os dias ou em intervalos fixos. Havia até mesmo alguns que podiam confiar em seu apoio, embora não tivessem oferecido nada na época, embora houvesse a necessidade de oferecer algo de extraordinário valor ao dignitário antes disso. Esta foi uma diferença distinta dos deuses do mundo dos deuses. Parece que até mesmo os sistemas de poder do mundo dos deuses foram assimilados durante os tempos antigos, e os últimos 6 postos do mundo do purgatório fizeram algumas mudanças neles. Leilin tocou seu queixo. Neste enorme universo, o mago e o mundo dos deuses eram como 2 extremos. Eles eram os maiores em tamanho e mantinham os seres mais poderosos. Esses 2 mundos tinham informações reais sobre as existências até o nível 8 em poder. As entidades primordiais deduziram que somente quando um dos 2 conseguiu apreender os recursos do outro e obter suas leis, sistemas de poder e seu conhecimento de que eles poderiam avançar para a eternidade, para classificar 9. Foi isso que desencadeou a antiga Guerra do Mago. Tendo já avançado para o pico da classificação 8, não havia mais nada que atraísse a atenção dos magos na miríade de outros mundos. Apenas a orientação e o entendimento necessários para alcançar o posto 9 despertariam seu desejo de lutar por ele, não importando quão pequena fosse a chance. É claro que, como esses 2 mundos tinham poder igual, o resultado foi que ambos os lados estavam severamente aleijados. A força coletiva do mundo dos magos deteriorou-se muito e o mundo dos deuses foi tão longe a ponto de se selar completamente. Não foram apenas esses 2 mundos que estiveram envolvidos na guerra, incontáveis. Mundos menores e mais fracos também sofreram danos colaterais. Seus sistemas únicos, de força e avanço vazaram e, através de uma experiência de batalha real, os sistemas foram aperfeiçoados para se tornarem mais acessíveis. O caminho das ofertas era algo que Leilin acreditava ser uma evolução do sistema de fé que os deuses usavam. Eles removeram as restrições entre os deuses e os seus seguidores e o transformaram em um sistema de troca equivalente. Foi só depois dessas mudanças que se encaixou nas circunstâncias do purgatório mundial. Afinal, nem todas as leis do mundo eram adequadas para a disseminação da religião. Quanto ao segundo método comum, o caminho dos espíritos das bestas, Leilin já havia escutado algumas explicações sobre isso com Geiger Dole. Como o mundo do purgatório era o lar de várias raças, com numerosas feras ferozes e entidades de alta energia que o ocupavam, alguns seres intelectuais inventaram o conceito de caçar essas bestas ferozes e extrair suas almas. Depois de fazer isso, eles seriam selados no corpo do usuário, convocados durante as batalhas usando certas técnicas. Uma vez que as bestas seladas diferiam em força, criavam fileiras diferentes para esses mestres dos espíritos das feras. Além disso, quando a magia do espírito das bestas chegava a um nível mais alto, os mestres dos espíritos das feras correspondentes seriam capazes de selar ainda mais espíritos. Lendas antigas até falavam de um mestre espiritual de animais que havia alcançado um reino sem precedentes. Ele havia selado inúmeros espíritos animais no nível da estrela da manhã por todo o corpo, e tinha poder suficiente para destruir todo um continente. A energia dos espíritos selados poderia até ajudar no cultivo de um mestre espiritual, permitindo-lhes alcançar um nível mais alto mais rapidamente. Oferendas e espíritos animais são os principais sistemas de poder no purgatório mundial, murmurou Leilin para si mesmo, examinando as lojas com material relacionado. Esses 2 sistemas de força poderiam ser considerados os principais caminhos para o poder das raças sencientes no mundo do purgatório. Olhando para o quão vasto o mundo era, não seria estranho descobrir que as corridas de galho menores tinham seus próprios sistemas. Leilin nem se surpreenderia se houvesse heranças mágicas aqui. Com um longo período de coleta de dados e acrescentando o atual processo de pensamento da velocidade da luz do próprio cérebro de Leilin, ele aprendeu muitas das línguas comuns do mundo do purgatório com a ajuda do Shipai. No mínimo, conversas diárias já não eram problema. Aqui está,
Ele pensou pouco depois de mirar em uma loja que parecia um enorme molusco aberto. Ele então entrou. Ele podia sentir uma aura poderosa que permeia a loja e, dada a sua localização e as atitudes que os pedestres tinham em relação a ele, ele achava que essa loja teria algo digno de sua atenção. Bem-vindo à minha loja, reverenciada Alabaster Devilsnack, descendente da cobra dignitária. Uma voz soou na cabeça de Lei Lin no momento em que ele entrou na loja. Surpreendeu-o, embora ele ainda estivesse usando a linhagem de Alabaster Devilsnack para se esconder. Era muito raro alguém ter a habilidade de perceber aquela camada de ocultação. O dono da loja claramente o levou para um membro da família Alabaster Devilsnack, e soou bastante humilde. Afinal, Alabaster Devilsnack cresceu para se classificar 5 no vencimento. Além de serem descendentes de um dignitário, tinham um status muito alto. Onde você está? Lei Lin examinou o interior do molusco, que era apenas um espaço branco com luzes multicoloridas flutuando no ar. A informação apareceu na mente de Lei Lin. Isso não era força espiritual, mas um tipo ainda mais misterioso de comunicação, BIP. Ondulações da força da alma detectadas chegando. Negar ou aceitar. Neste momento, o prompt do AI-chip foi transmitido. Agora, Lei Lin havia encontrado uma forma de vida que poderia usar a força da alma diretamente. Diga seu nome. Os lábios de Lei Lin não se moveram, mas a misteriosa força da alma foi enviada. Havia até um brilho caótico nos olhos de Lei Lin, o que permitiu que ele descobrisse imediatamente o núcleo de energia localizado no meio do espaço branco. Um feixe verde de luz estava escondido dentro das camadas do vazio, com incontáveis fios de força de alma verde que o ligavam à sala. O cliente foi capaz de encontrar o meu núcleo. Neste momento, a informação transmitida a partir do núcleo realizou um traço de alarme. Além disso, essa energia é a força da alma. Ficou claramente chocado com a capacidade de Lei Lin de usar a força da alma e ficou extremamente com medo. Esta é a primeira vez que vejo alguém fazer algo tão estúpido quanto deixar os outros entrarem em seu próprio corpo. Lei Lin colocou as mãos atrás das costas e começou a procurar os itens da loja, ocasionalmente usando a força da alma para se comunicar com ela. Você não sabe que uma vez que alguém que pode usar a força da alma descobre seu núcleo da alma, eles poderiam destruí-lo em um instante. Uma vez que as palavras saíram de sua boca, Lei Lin sentiu o lugar todo estremecer, especialmente o núcleo. Foi então que uma alma trêmula apareceu. Lord Alabaster Devilsnack, por favor, me perdoe. Uma pequena pessoa branca saiu do núcleo e se humilhou aos pés de Lei Lin. Não se preocupe, eu sou apenas um cliente comum. Lei Lin não pôde deixar de consolar este ser depois de vê-lo à beira de desmaiar. Cliente comum? Os clientes comuns podem usar a força da alma. Eles possuem uma aura de poder tão terrível. Os pensamentos da pequena pessoa eram amargos, mas só podiam seguir atrás de Lei Lin com cuidado. Embora seus métodos possam assustar outras raças que não sabem sobre o sistema de força da alma, isso ainda é muito arriscado. Lei Lin falou enquanto pegava um feixe azul de luz. Um grunhido estridente foi transmitido do feixe de luz. Através da tela azul, Lei Lin viu vagamente um pequeno e delicioso peixe do mar. Sua boca era como uma ponta afiada que brilhava com um pouco de brilho. Esta é a truta dourada. Este espírito de besta é muito apropriado para iniciantes que procuram se tornar mestres de espírito de besta. Vendo Lei Lin aparentemente interessado no espírito animal, a pequena pessoa imediatamente foi ao lado dele e começou a introduzir o peixe com uma expressão aduladora em seu rosto. Se meu senhor gosta, eu posso. De repente, o pensamento de que atrair uma pessoa que poderia assumir o controle de sua vida e morte tinha a pequena pessoa apreensiva e com o medo. Talvez até mesmo se Lei Lin quisesse levar tudo em sua loja de graça, seria forçado a concordar. Não, obrigada. Esse tipo de coisa é inútil para mim. Lei Lin balançou os braços. Você tem alguma coisa com uma introdução geral ao pai de oferendas e feitiços de espírito de besta? Quanto mais detalhado, melhor. Sim, sim, eu sei. A pequena pessoa sorriu e acenou com os braços. 2 tremendos feixes vermelhos de luz voaram. Os raios se dissiparam e revelaram uma corneta de chifre de vaca e uma concha rosa. Lei Lin pegou o chifre de corneta e imediatamente recebeu um aviso do Shipai, descoberta da interface de dados da força espiritual. Aceitar ou negar, evidentemente, os 2 itens eram como esferas de cristal no Magus World, atuando como um meio para armazenar informações. Capítulo 706.
Transação em residência temporária. Transação em residência temporária. Aceitar. Com um pensamento, a corneta de chifre de vaca na mão de Lelin foi envolvida por uma camada de luz que lentamente a transformou em cinzas. Muitas imagens e palavras apareceram na mente de Lelin, sendo gravadas e analisadas pelo Shipai. Logo depois, o mesmo aconteceu com a casca rosa. 2 novos documentos foram armazenados no Shipai após esse processo, fazendo uma expressão de satisfação ao aparecer no rosto de Lelin. A pequena pessoa, no entanto, olhou com o coração partido para a pilha de cinzas. Reunir o conjunto completo de informações, bem como encontrar um especialista para registrá-lo em um sistema de armazenamento, exigia muito esforço e riqueza. BIP. Novas pastas gravadas, Patofofirings e Beast Spirit Magic, incompleta vírgula. O prompt do Aiship apareceu. Lelin podia entender a incompletude, afinal uma pequena loja como esta normalmente não teria informações tão profundas. Quando ele viu que as técnicas levaram todo o caminho até o nível da Estrela da Manhã, Lelin ficou levemente chocada. No Magus World, era extremamente raro possuir uma técnica de meditação de alto grau com 4 camadas completas. Este foi certamente o maior tesouro que você poderia encontrar dentro de uma pequena loja como esta. Na superfície, no entanto, Lelin ainda franziu as sobrancelhas em insatisfação. Esta informação parece estar incompleta. Ele disse, fazendo a pequena pessoa tremer de medo. Meu senhor, esses 2 conjuntos de informações foram enviados do continente de Granizo. Ambos foram inspecionados pela Terra Santa e certamente estão completos. Com estes, pode-se cultivar até o nível da Estrela da Manhã. Não há dúvida sobre isso. A pequena pessoa exclamou resolutamente. Estrela da Manhã? Parece que o mundo do purgatório segue o sistema de classificação do Magus World. Lelin assentiu e perguntou, então, como eu seria capaz de obter técnicas acima do nível da Estrela da Manhã? Essa pergunta parecia colocar a pequena pessoa em um ponto difícil. Meu senhor, existem várias raças com técnicas acima do nível Estrela da Manhã, mas estas são consideradas segredos absolutos. Até obter esse conjunto de informações foi bastante arriscado. A pequena pessoa tinha falado imediatamente ao ver o olhar sombrio no rosto de Lelin, e ele continuou, espere, meu senhor, eu sei. Você pode definitivamente encontrar algo dentro da cidade Santa do continente de Ave, que também é a cidade dos descendentes das serpentes Snack. Além disso, você pertence ao clã Alabaster Devil Snack, então você vai entrar sem problemas. Os descendentes da Viúva Cobra. Cidade Santa. Esses nomes surpreenderam Lelin. Este foi provavelmente o acampamento base da Snack do Ager. Embora Lelin ainda precisasse de mais informações, revelar sua falta de familiaridade com a Cidade Santa levantaria suspeitas. Além disso, matar essa pequena pessoa para calar a boca atrairia guardas e tornaria as coisas ainda mais difíceis. A Cidade Santa está muito longe. Não há outros métodos. Os olhos de Lelin se estreitaram enquanto avaliava essa pequena pessoa à sua frente. Sinto muito, meu senhor, mas realmente não há outras maneiras. A pequena pessoa tinha uma expressão de sofrimento, e Lelin confirmou que estava dizendo a verdade e não o pressionou mais. Imediatamente depois, Lelin começou a limpar a loja. A vida da pequena estava na mão de Lelin, então ele não podia fazer nada sobre isso. HM. Um mapa do continente. Embora não pareça ser muito detalhado, ainda será útil. Este deve ser o espírito besta de um Godric. Então, mesmo almas de seres da Estrela da Manhã podem ser coletadas. Embora seja apenas na infância, esse espírito ainda pode ser usado. Eu também vou levar isso, e aquilo. A visão de Lelin permitiu-lhe eliminar todas as coisas boas da loja. Meu senhor. A pequena pessoa gritou em um tom de soluço. Sentiu-se desesperado ao ver toda a sua coleção de tesouros desaparecendo, e secretamente se arrependeu de deixar Lelin entrar em sua loja. Lelin achou o jeito da pequena pessoa hilário. Quem você pensa que eu sou? Você realmente acha que eu vou te roubar e você chama a guarnição ou os guardas? Afinal, conheço bem as regras de Port Elias. As palavras de Lelin assustaram ainda mais a pequena pessoa. Senhor respeitado. Este pequenino não queria. Tudo bem. Eu já disse a você que pagaria, então pegue. Isso, disse Lelin enquanto jogava uma bolsa de pérolas rosas para a pequena pessoa. Nem cristais mágicos nem pedras astrais poderiam ser usados.
como moeda no mundo do purgatório. Assim, Lelin não iria tirá-los e arriscar-se a revelar-se. Como o mundo do purgatório não era unificado, havia todo tipo de moeda e sistemas de medição nos territórios dos diferentes dignitários. Consequentemente, a troca ainda era a principal estratégia no comércio de longa distância. Enquanto estava no navio de Geiger, Lelin havia reunido muitos itens do mar profundo usando sua própria força. Embora fosse apenas por diversão, ele havia coletado alguns bons com a ajuda do Aiship e sua força da alma. Geiger ficou atordoado quando descobriu isso, e acabou comprando a maioria dos itens de Lelin com uma pilha de pérolas rosas. Lelin também estava disposto a vendê-los, e em troca receber itens de valor equivalente que poderiam ser usados neste mundo. Estes cristais rosa eram muito populares aqui e tinham um valor muito alto. Um pequeno saco foi o suficiente para comprar tudo nesta loja. Muitos. Muito obrigado, meu senhor. Oh, meu senhor, você é como as estrelas no céu, a queridinha dos muitos dignitários. Sua grandeza, altruísmo, imparcialidade e justiça serão imortalizados na música e espalhados pela miríade de mundos. Vendo que Lelin estava falando sério sobre uma transação justa e não estava ameaçando-o, a pequena pessoa ficou emocional. Uma canção de louvor para Lelin saiu de seus lábios imediatamente, mas isso só fez Lelin estremecer com arrepios. Tudo bem, tudo bem. Agora o nosso acordo está completo, eu vou sair. Incapaz de tolerar a cantora cantando, Lelin pegou seus itens e saiu. Afinal de contas, o som transmitido pela energia da alma era pior do que o ruído severo. Crash. Depois que ele saiu, as duas grandes conchas do lado de fora da loja fecharam e abruptamente começaram a se mover, caindo no oceano próximo e espirrando água por toda a parte. Por que a loja do Old Cripple está fechando tão cedo hoje? Alguns transeuntes ficaram surpresos. Ele não acha alegria se intrometer nos segredos de seus clientes. Havia até aquele polvo de água salgada que estava com medo de enlouquecer. Logo depois, pareciam ter pensado em alguma coisa e olharam para Lelin, que acabara de sair da loja, com reverência. No entanto, ele rapidamente se espremeu no mar de pessoas e desapareceu sem deixar vestígios. Parece que esta loja tem uma boa reputação. Embora não pareça ser uma boa reputação, Lelin sacudiu a cabeça sem dizer nada e foi mais para dentro do porto. Agora ele podia confirmar que Asnak Doager era o dignitário que governava o continente das Sardas. Ele tinha que planejar completamente como se esconder dela e como quebrar seus grilhões sanguíneos. A primeira coisa que ele teve que fazer, no entanto, foi se estabelecer em Port Elias. O toque de recolher noturno aqui era muito rigoroso e se ele não obtivesse prova de sua residência antes que a noite caísse, ele provavelmente seria forçado a sair. No entanto, ele era apenas uma pérola rosa longe de resolver este problema. Quando a noite caiu, Lelin estava de pé na varanda de uma luxuosa sala privada em um hotel. Ele estava olhando para as manchas de luz em Port Elias, e o distante farol à distância e o mar escuro como breu. Perto do porto, muitas imagens brilhantes e belas de todos os tipos apareceram, cheias de esplendor encantador. É realmente um porto próspero e bonito. Os olhos de Lelin pareciam estar cheios de uma expressão profunda enquanto ele suspirava levemente. Depois de fechar as cortinas, ele colocou metade do corpo no sofá macio e mergulhou em pensamentos profundos. Asnak Doager era um obstáculo inevitável que ele tinha que superar se quisesse quebrar os grilhões da linhagem. Felizmente, ela residia no continente das Granizo. Com minhas técnicas de ocultação e também com a capa Damasco of Tidranles, eu provavelmente seria capaz de me esconder de qualquer varredura de alma em grande escala que ela tentasse. Mesmo dentro da cidade sagrada das serpentes do continente das Granizo, eu poderia me esconder enquanto não a encontrasse pessoalmente. Os olhos de Lelin brilharam. Nem mesmo os seres que compreendiam as leis podiam examinar rapidamente todo um continente, quanto mais detectar a vida de todas as criaturas dentro dele. Somente se ela alcançasse o rank 9, a cobra viúva seria capaz de fazê-lo. Nesse momento, Lelin emanava a aura de uma Devilsnak de alabastro. Com essa camada de ocultação, ele podia viajar pelo continente das Granizo como se fosse seu próprio quintal. Devido à sua pesquisa em linhagens, Lelin estava confiante o suficiente que até mesmo uma Alabaster Devilsnak em si não seria capaz de desvendar seu disfarce. A menos, é claro, ele encontrou um devastador de alabastro da classe 7 ou um imperador. Lelin sabia, no entanto,
que a cobra viúva não permitiria a existência de tal criatura. Parece que é necessário arriscar entrar no continente de granizo. Preciso mudar minha aparência. Lei não alterara sua aparência no navio de Gegeri. Depois, acabara de se esconder sob o manto em Port Elias. Para estar seguro, ele decidiu mudar sua aparência para se infiltrar no continente das granezinhas. Vou precisar adicionar outra camada de ocultação a Mascroft Dranless. No continente de granizo, definitivamente haverá descendentes do alabastro Devilsnack com sangue misturado. Eu só preciso ficar parecendo completamente com eles. Depois de pensar nisso, Leilin olhou melancolicamente para a grande estátua cinzenta de animais na montanha alta através de sua janela, o que significa a existência do Nefarious Filtbilk. Este era um porto que pertencia ao continente das aves, mas as pessoas ainda seguiam o Nefarious Filtbid. Leilin não conseguia entender, mas as implicações apresentadas aqui valeram a pena. Capítulo 707. Descoberto esquema com base nas informações que Leilin obteve. Vários dignitários governaram os diferentes continentes no mundo do purgatório. Embora o continente fosse o território governado pela Snack do Ager, havia um porto que adorava o Nefarious Filtbir nas proximidades. Isso só poderia ser algum tipo de teste e provocação. A cobra e o Nefarious Filtbir devem definitivamente estar em maus termos. Leilin assentiu enquanto recordava a cena em que ele atravessara a barreira do mundo do purgatório. Mas tenho a sensação de que as coisas não são tão simples. Leilin acariciou o queixo dele enquanto pensava em alguma coisa. Aquele pai e filho, Gegeri e Gegerdoli, são bastante suspeitos. Como eram Belders, eles adoravam o antigo olho da provação. Este porto, no entanto, estava sob a proteção do Nefarious Filtbid. Mesmo que a entrada no porto fosse livremente permitida, ainda era um tanto estranho para eles virem para cá. É claro que, em uma era de piratas navegando pelos mares abertos, havia bens roubados, portos prósperos e livres eram áreas onde eles poderiam dispor deles com segurança. Se Port Elias pudesse abrigar até mesmo os piratas mais malvados e ferozes, permitir que os Belders trocassem aqui estaria bem. No entanto, Leilin ainda sentia que algo estava um pouco errado. Anteriormente, durante o ataque de Thornback-Ronali, Gegerdoli tinha usado apenas as habilidades de linhagem de sangue exclusivas de sua raça, e não revelou nenhuma habilidade relacionada ao caminho das oferendas ou magia de besta de espírito. Era como se ele não soubesse nada sobre eles. Ele obviamente estava escondendo alguma coisa. Nesse caso, posso finalmente pôr esse plano em ação. Foi algo que eu originalmente criei enquanto estava entediado, mas... Leilin tocou o queixo dele. Mesmo que não tivessem vindo em sua ajuda, Leilin ainda poderia ter chegado ao porto sozinho. Gegerdoli só forneceu informações, serviços e uma carona para Port Elias, ajudando-os a lutar contra o Ironali de Thornback e presenteando-os com seus recursos. Eles estavam agora equilibrados. Aí Chip, comece. Leilin ordenou. Bip. Missão estabelecida, começando a conexão com insetos Stardust. Coletando informações, a voz robótica do AI-Chip lealmente entoou. Uma multidão de luzes brilhantes piscou na frente de Leilin, transformando-se em uma tela. Uma variedade de sons foram transmitidos, também. Depois de se despedir de Gegeri e Gegerdoli, Leilin secretamente deixou para trás alguns insetos em seus corpos, para garantir que seu sigilo fosse mantido. Com nenhum dos dois tendo chegado à fase Elder, o reino da Estrela da Manhã, eles não conseguiam nem mesmo descobrir os insetos da poeira estelar e muito menos se livrar deles. Neste momento, a tela ampliou uma cena. Em uma área, semelhante a uma adega, a luz de velas laranja-amarelo tremeluziu, mostrando as grandes pupilas de Gegeri e Gegerdoli. HM. Isso. Leilin imediatamente se concentrou na cena com interesse. O Chip aí analisou a comunicação da força espiritual, traduzindo-a em palavras que foram exibidas na tela. Na parte de trás do porão havia uma terceira figura. Eles estavam vestidos com um grande manto que não revelava sua raça ou gênero. Essa pessoa parecia ter um status muito alto. Geger só podia se ajoelhar em um canto enquanto Gegerdoli relatava respeitosamente: Meu senhor, desta vez não houve problemas com o transporte de nossos produtos. Apesar de termos conhecido um Thornback-Ronali, as baixas foram mínimas. Além disso, ao longo da rota comercial, encontramos um humanoide exemplar que se chamava Lei. Não só ele tem habilidades mágicas poderosas,
o que lhe permitiu enfrentar o Thornback Ali de frente. Ele também é proficiente em feitiços de alteração de metal. Gg Dolly não hesitou em trair Leilin, e nenhum pensamento de protegê-lo pareceu passar por sua cabeça. Lei? Que nome desconhecido. Um poderoso humanoide. Não parece haver nenhuma informação sobre ele nos mares próximos. Uma voz robótica veio da figura encapuzada. Não obstante, seu tom mudou, fazendo os tentáculos de Gg Dolly tremerem. Você não está ciente de que, com base nas regras de nossa organização, se você encontrar alguém na classificação 3 ou acima dela, você deve amarrá-la ou até fazê-lo aceitar o batismo do olho sagrado, para que também possam sentir a grandeza do poderoso olho do julgamento antigo. Vendo este senhor à beira de se levantar, Gg, que estava ajoelhado no chão nas proximidades, de repente exclamou: Meu senhor! A verdade é que já fizemos tudo o que podíamos para manter Mr. Lei por perto, mas ele parecia ser muito resoluto em seguir seu próprio caminho. Como temíamos que ele notasse algo, não o pressionamos mais para ficar. Gg. Imediatamente depois, Gg Dolly se virou e gritou. Um chicote de força espiritual já havia se formado. Infelizmente já era tarde demais. Você parece estar insatisfeito com a minha reprimenda. A figura sombria lançou a Gg um olhar frio, junto com suas palavras. A temperatura na adega abaixou. HSS. HSS com um chiado aterrorizante, a imagem fraca de uma cobra gigante apareceu debaixo do manto, e abruptamente mordeu Gg. Pac. O olho grande e único de Gg, fechado em muitas veias sangrentas. Numerosos tentáculos recuaram, deixando apenas uma bola de carne, rolando sem cessar no chão. Meu senhor, eu te imploro, por favor, perdoe a precipitação de Gg. O olho gigante de Gg Dolly rapidamente tocou o chão. Certifique-se de que isso nunca aconteça novamente. A figura negra parecia completamente calma enquanto observava a Gg gritando e rolando no chão. 10 ou mais minutos depois, a cobra gigante finalmente retirou os dentes e se dissipou em uma luz branca. Gg, rápido, peça desculpas e agradeça ao nosso Senhor por sua benevolência. Incontáveis gavinhas se estenderam do corpo de Gg Dolly e ajudaram Gg a se levantar. Os olhos de Gg estavam agora cheios de medo, e a aura em seu corpo havia diminuído em força, sua alma evidentemente recebeu algum dano. Muito obrigado, meu senhor. Gg lutou enquanto falava, até mesmo suas ondulações espirituais eram intermitentes. A figura negra moveu a cabeça, e seu tom mudou imediatamente. O transporte das mercadorias desta vez é muito importante. É um material importante, que meu mestre precisa para resistir ao poder do caos, portanto, não pode ser perdido. Embora você só tenha enviado as porções extras, não é ruim. Somos gratos pela bênção de nosso dignitário, o olho do julgamento. Gg e Gg Dolly responderam solenemente. Depois de descansar aqui, envie esses suprimentos para o continente de granizo. Este porto é protegido pelo poder maligno e caótico, e embora a maioria não espere que venhamos aqui e faça uso dele, nós ainda não devemos esperar. A figura negra parecia sombria enquanto falava, e o Par Beholder concordou. No final, como se de passagem, de repente perguntou: Você verificou as origens dessa lei? Ouvindo o tópico que o levou a ser punido novamente, Gg recuou enquanto Gg Dolly ria ironicamente. Ele parecia bastante misterioso para mim. Enquanto ele não era ignorante sobre o mundo do purgatório, havia algo de errado. Recebi informações da Cidade Santa. O dignitário do Ail Continente, o poderoso governante de todas as cobras, secretamente criou uma recompensa, oferecendo uma grande recompensa por um mago de outro mundo. A sombra negra de repente trouxe outra coisa, e apenas o olho gigantesco de Gg Dolly piscou. Meu senhor acha que Lei poderia ser aquele magus de outro mundo? Só posso dizer que é uma possibilidade. Não importa quão pequenas sejam as chances, ainda vale a pena investigar. Afinal, as recompensas do governante são muito generosas e nossa organização está em bons termos com a Cidade Santa. Como seus aliados, é nosso dever ajudá-los, certo? A figura negra, em seguida, olhou para Gg Dolly. Já que ele vai ficar em Port Elias por um tempo, me leve até sua localização para que possamos visitá-lo e proceder à verificação final. Entendido, meu senhor. Gg Dolly fez uma reverência respeitosa. Ponto. A tela se apagou e Leilin ficou em silêncio.
Depois de um longo tempo, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Como esperado, parece que, por mais cauteloso que seja, é fácil de ser visto. Eu não posso mais usar essa aparência. Essa identidade atual era o que Lelin pretendia usar enquanto aprendia os costumes do mundo do purgatório. Uma vez que ele aperfeiçoasse seu discurso e pudesse se misturar com os nativos, essa aparência seria então abandonada. Agora, no entanto, ele tinha que fazer isso antes do planejado. O que eu nunca esperei foi que algo que eu tinha criado apenas como precaução se tornaria útil para mim. Lelin parecia sombrio, além disso, poder maligno e caótico. Não eram essas as características do Nefarious Firtbeard. Com base nas batalhas com Triasia em vários mundos, não me surpreende que as organizações que pertencem ao Triasia tenham más intenções em relação a esse porto. Além do mais, parece que eles até têm apoio das organizações do continente das saudações. Ele fez o melhor que pôde para ligar os pontos. Parece que Gegerdol é uma pequena parte de um grande plano posto em movimento por uma organização subordinada do Olho da Aprovação. O momento foi o certo para eu me envolver nisso. Embora eu estivesse preparado para mudar minha identidade, acho que é melhor fazer essa organização desaparecer. Lelin não tinha nenhum conflito de interesses com Gegerdol antes, então ele naturalmente não se importava em ser gentil com eles. Agora, no entanto, desde que foi revelado que eles ameaçariam seu núcleo, ele não teria pena deles. Ele decidira eliminá-los. Eu não posso fazer isso sozinho, o alvo é simplesmente muito grande. Deve haver uma maneira melhor. Talvez esta seja uma oportunidade. Uma oportunidade para se infiltrar em sua organização e entrar no núcleo do continente de granizo. Os olhos de Lelin brilharam. Este era um território protegido pelo Nefarious Firtbeard. No momento em que os protetores do porto descobriram que havia um bando de crentes do Olho do Julgamento conspirando contra eles, como seriam as consequências? Não havia necessidade de informações precisas. Apenas espalhar alguns rumores enganosos seria o suficiente para os dois lados se tornarem hostis e até atacarem uns aos outros. Não importa qual seria o resultado da batalha, eles definitivamente não teriam tempo de pensar no paradeiro de Lelin. Capítulo 708, Encerramento e Confronto. Encerramento e Confronto. Ainda assim. Lelin acariciou seu rosto, que estava coberto pela fria máscara do sem-sonho, uma máscara que tinha traços de linhas vermelhas douradas gravadas nela. Essa máscara é muito visível. Não seria bom se esconder. Uma onda de pura luz branca subitamente emanou do corpo de Lelin. Dentro da luz radiante e deslumbrante, densas escamas brancas apareceram na máscara do sem-sonho, e uma aura sanguínea, única para Alabaster Devilsnax incessantemente fortalecida. No final, toda a máscara se tornou ilusória e desapareceu no crânio de Lelin. No entanto, uma fina camada de escamas brancas substituiu a máscara. Depois do flash de luz, o rosto de Lelin sofreu uma enorme transformação. Suas sobrancelhas ficaram mais finas e longas, seus olhos agora vermelhos emanando uma luz aterrorizante. Sua língua ficou levemente bifurcada e, finalmente, seus dentes ficaram incomparavelmente afiados e ameaçadores. Ele continuamente irradiava a força dos sonhos e se condensava para formar uma fina camada ao redor dele. Lelin modelou um espelho de água e olhou para sua nova aparência na reflexão com satisfação. Um descendente mestiço do Alabaster Devilsnax deveria se parecer com isso. Uma camada, de pele serpentina e muitas escamas brancas foram deixadas em seu rosto, formando padrões complexos e intricados que lhe deram uma aura única. Ele agora parecia exatamente com uma meia cobra, um híbrido entre uma cobra e um humano. No final, fingir ser um mestiço foi uma tarefa simples com as habilidades do Shipai e o sangue de um Devilsnax de alabastro. Clong. 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 Lelin ouviu em voz baixa o som surdo de um gigantesco relógio de cobre pendurado no coração de Port Elias. O grande relógio tocou 12 vezes. Seus anéis perfurantes soaram incessantemente e fizeram a janela de vidro tremer levemente. Deve ser meia-noite. Lelin vestiu uma capa preta, desaparecendo rapidamente da sacada. Desde que ele já havia mudado sua aparência, era óbvio que ele precisaria desistir desta residência. Além disso, havia muito que ele precisava fazer na profundidade da noite. Quanto ao toque de recolher noturno do porto, certamente não era tão importante quanto os preparativos que ele precisava fazer. A noite escura é a cobertura perfeita para muitas coisas. Lelin olhou para a lua redonda no céu emitindo luz azul e riu ligeiramente.
Sua figura se fundiu na escuridão. Ponto. O que realmente aconteceu naquela noite se tornaria um mistério eterno. A única coisa que os moradores de Port Elias sabiam era que na manhã seguinte, os guardas encarregados da segurança estavam cercando um armazém. Muitas patrulhas e couraçados cercaram todos os navios da empresa comercial do Éden no mar. Até mesmo Godric tinha sido atacado, e seus rugidos baixos rolaram com as ondas brancas do mar. O que é isso? Somos comerciantes honestos. A empresa comercial do Éden sempre negociou legalmente. Você não pode fazer isso. Vendo os guardas prontos para atacar, Gégé entrou em colapso com medo, mas Gegedoli manteve a calma. Um de seus tentáculos agitava um distintivo ao liberar intensas ondulações de forças espirituais. Você vê isso? Este é o emblema do seu vice-capitão, Aiker. Nós somos seus convidados. Você não pode. Aiker foi capturado há muito tempo. Uma voz indiferente soou nas costas enquanto as tropas se dividiam em duas, criando uma passagem. Um ser humano com penas cinzentas se aproximou, exalando a aura de alguém que havia sido um líder por um longo tempo. A armadura que ele usava tinha uma imagem das asas do avaro nefasto no peitoral. Não há necessidade de você esperar por ajuda. Aiker foi acusado de corrupção e conivência com o inimigo. Ele é tão bom quanto morto. Este ser de uma tribo diferente encarou Gegedoli friamente. Seus olhos se encheram de sede de sangue. Seus amados Belders, abrimos o porto para você e você se atreve a conspirar contra o governo do nosso líder? Até o fogo do 9º nível do inferno não pode purificar você dos seus pecados. Governador de Elias. Não é ele quem está encarregado das tropas do caos. Os olhos de Gegedoli ficaram frios, sabendo que a sua capa havia sido vista. Como você descobriu sobre nós? A luz vermelha penetrante brilhava em seu olho grande, atordoando alguns guardas por um momento. Pessoas mortas não precisam de respostas. Leve-os para fora, não deixe nenhum vivo. Em nome do todo-poderoso Flawing, ordenou friamente o governador. Os guardas ao lado dele rugiram com uma expressão fanática em seus olhos. Eles atacaram enquanto brandiam suas armas. Esses guardas eram todos nativos do continente, adoradores devotos do Nefarious Firtbid. Os Belders eram seus maiores inimigos. Olho verdadeiro do monarca nefasto, raio da morte. Raios de morte que eram ainda mais aterrorizantes do que antes explodiram dos olhos de Gegedoli. Alguns gigantescos leões marinhos se desintegraram no chão, e até mesmo as ondulações de suas almas foram completamente destruídas. Desta vez, Gegedoli não entrou em colapso depois de usar os raios da morte. Algumas gavinhas cinza-cinzentas se estendiam de seu corpo, na ponta segurando globos oculares de uma criatura desconhecida. Todo-poderoso governante da justiça. Protetor de todos os contratos. Juiz desinteressado, dignitário extraordinário. O olho da provação que existiu no passado, no presente e no futuro, aceita esta oferta do seu humilde servo. Gegedoli liberou estranhas ondulações da força espiritual, fazendo o ar brilhar. Uma multidão de raios de luz transformados em uma pequena formação mágica. Um orbe de chamas vermelhas flutuava no topo da formação mágica, envolvendo os olhos dos animais nos tentáculos de Gegedoli. TSS. Uma sombra do olho da prova apareceu atrás de Gegedoli, e sua expressão mostrou aprovação. Fios de pura energia surgiram desse fantasma, entrando no corpo de Gegedoli. Ah! Tendo ganhado força do olho da prova, o corpo de Gegedoli se expandiu. Uma aura furiosa foi liberada e qualquer fraqueza de antes desapareceu completamente. Swish, grandes gavinhas brancas pegas agarraram um guarda com a cabeça de um boi, levantando no ar. Gegedoli rosnou, e o guarda emitiu sons patéticos quando os tentáculos se apertaram lentamente ao redor dele. Sangue e ossos esmagados vazaram das fendas, pingando no chão. Um sacrificador de nível 3, nós pegamos um grande. O governador de Elias parecia extremamente solene enquanto observava Gegedoli, que parecia ter enlouquecido. Além das habilidades de sua própria raça, Gegedoli evidentemente havia treinado o caminho das ofertas para o 3º nível. O caminho das ofertas parecia muito simples, pois exigia apenas um item adequado para sacrificar em troca de poder. No entanto, foi bastante problemático quando se tratava de elevar a classificação. Afinal, não havia tantas coisas que um dignitário desejaria. Um sacrificador de nível 3 não apenas oferecia algo único ao dignitário, mas também seguia devotadamente a doutrina do dignitário.
Em outras palavras, era alguém que sofreu lavagem cerebral. Para o olho da prova, um sacrificador de grau 3 era um crente devoto que deveria ter seus desejos respondidos muito rapidamente. Além disso, além do território do dignitary que eles seguiram, sacrificers não eram bem-vindos em qualquer outro lugar. Assim, quando Thornback Ali apareceu, G.G. Dole decidiu não mostrar seu poder como sacrificador. Afinal de contas, usar esse poder mostraria que ele era um crente enlouquecido do olho da prova. Uma pessoa com esse status não seria aceita em um porto livre como Elias. Sacrificados desse posto tinham que ser monitorados de perto quando iam para um continente que não estava sob o domínio de seus dignitários. Um sacrificador de grau 3 pode usar o poder de seu dignitário para reduzir a fadiga e repor a força espiritual. Se alguém se torna um sacrificador do mais alto nível, disse que o dignitário estará disposto a compartilhar o poder das leis. O governador de Elias murmurou para si mesmo enquanto G.G. Dole enlouquecia, como se esperava. Aquele olho enorme não guarda boas intenções. Ele até usou um sacrificador de alto nível para se infiltrar em nosso território. Com esse pensamento, o rosto do governador ficou sombrio e ele deu um tapinha no peito. Com um rugido ensurdecedor, um urso gigante com mais de 10 metros de altura saltou do peito. Este urso gigante tinha pele laranja, grossa por todo o corpo. Suas patas eram muito grandes e tinham unhas escuras e grossas. No seu peito, pelo branco convergiu para formar uma estranha runa. Técnica de invocação mágica de espíritos da fera, Berserk Bolt Bear. Crackle. Crackle. A runa relâmpago branca cintilou em seu peito, e faíscas convergiram na pata do urso. A pata estava agora embainhada em poderoso relâmpago. O urso, gigante convulca rosnado, batendo para baixo com suas afiadas garras reluzentes. Crackle. Rumble. O telhado do armazém foi completamente levantado e enviado voando para longe, e uma espessa fumaça se espalhou no chão, que rugiu como se tivesse ocorrido um terremoto. Depois que a poeira baixou, um enorme buraco foi deixado no chão, com marcas de queimaduras nas bordas. O Bolt Bear Berserk continuou rugindo estrondosamente, e com um único golpe uma figura vermelha foi enviada voando para fora. Capítulo 709 Sombra e ataque repentino. Sombra e ataque repentino. Aquele que foi enviado voando tão impressionantemente foi obviamente G.G. Dole. Ele agora tinha 3 cortes cauterizados em seu corpo, obviamente uma lesão das garras relâmpago do Berserk Bolt Bear. Depois, G.G. foi arrastado por ele, enrolado em uma bola. Uma força poderosa ondulou pela área mais uma vez, suprimindo as queimaduras relâmpago que G.G. Dole havia sofrido. Afaste-se, ele gritou, a força espiritual varrendo para enviar alguns guardas voando imediatamente. Sucos de sangue e cérebro começaram a vazar de seus olhos e ouvidos, vazando como uma inundação. Muitos sacrifícios gostavam de atrair o apoio de ofertas para suprimir seus ferimentos. Pensando em ir embora. Os olhos do governador de Elias brilharam ameaçadoramente. Summon, Nigtalk. Uma enorme tatuagem de um falcão negro subitamente emergiu de sua testa. O grande falcão era tão vívido que parecia vivo, e depois que o governador emitiu um comando, o espírito da besta se transformou instantaneamente em um raio de luz. Um grito agudo soou quando subiu no ar, suas enormes asas se espalhando para apagar o céu. HMM. Este espírito besta. Leilin estava entre os espectadores ao longe, envolto em um manto negro enquanto assistia à batalha atentamente com seus olhos azuis. Uma fera gigante na estrela da manhã. Parece que o governador não está simplesmente brincando. Leilin sabia muito bem que o governador tinha pelo menos 4º posto. O Berserk Bolt Bear que ele havia convocado anteriormente era apenas de nível 3, e obviamente era usado para brincar com G.G. e G.G. Dole não, em vez disso, ele nem havia notado. Ele estava muito mais interessado nas profundezas do armazém e na presença oculta na adega. Leilin podia sentir uma força sanguínea aterrorizante se escondendo no subsolo que estava drenando a maior parte da força do governador. Por assim dizer, a força de uma estrela da manhã não era algo que um ancião como G.G. Dole pudesse suportar. Com um grito estridente, um par de asas negras passou por G.G. Dole como uma lâmina afiada, destruindo a formação de magia de sacrifício atrás dele. Perdendo seu elo de comunicação, não importa o quão relutante fosse a figura do olho grande só poderia se dissipar lentamente. G.G. Dole caiu no chão. Tendo perdido o apoio de seu dignitário, a fragilidade e os ferimentos da batalha ressurgiram.
Seus tentáculos começaram a empalidecer, a cor se espalhando até alcançar os olhos de Gege Dolly. Essa força temporária tem muitas falhas. Lei Lin assistiu do lado de fora, comandando Aishi para coletar dados. Ele estava fazendo uso desse tempo para analisar os prós e contras dos sistemas de poder do mundo do purgatório. O caminho das ofertas é limitado pela força que pode fornecer. Não importa quão poderoso seja o sacrificador, esse poder é apenas emprestado. Uma vez que a comunicação seja interrompida ou o dignitário recue, o sacrificador ficará preso em uma situação terrível. Os olhos de Lei Lin piscaram. A informação mostra que há alguns que obtêm um bônus permanente em sua força ou melhorias raciais. No entanto, esses exigem enormes sacrifícios e até mesmo exigem o preenchimento de missões específicas, como oferecer sacrifícios de sangue de altos escalões de uma organização inimiga. O caminho das ofertas parecia muito primordial para Lei Lin. Ele estava até começando a suspeitar que esse sistema era o caminho original para o poder no mundo do purgatório. Nesse caso, Lei Lin acariciou seu queixo, subitamente pensando em outros aspectos. Provavelmente precisarei me envolver no treinamento do caminho das oferendas. Não pode ser superficial. Eu preciso ser proficiente nisso para completar o meu plano final. O grito do falcão soou mais uma vez neste momento, e do lado de fora do armazém o falcão voando no ar, desceu como um vencedor, suas afiadas garras metálicas arrancando Gege Dolly em pedaços. Ah! Pai! Gege gritou lamentável, mas não conseguiu escapar do seu próprio destino de morte. Vendo os dois Beoders perecerem um após o outro, a expressão de Lei Lin não mudou em nada. Tudo o que aconteceu foi obviamente o resultado da informação que ele espalhou para o governador e suas tropas em segredo. Ele fez principalmente porque Gege Dolly tinha feito uma tentativa fútil de colocar Lei Lin em uma situação desfavorável. Não importa o quanto os dois acabassem, Lei Lin não se moveu nem um pouco em seu coração. Pelo contrário, ele esteve aqui pessoalmente para poder ver o que aconteceu e remover todas as chances de sobrevivência de Gege Dolly. Mesmo que ele tivesse conseguido escapar, Lei Lin teria agido depois. Vendo as ondulações de alma dos dois sendo extintas completamente, Lei Lin poderia relaxar ligeiramente. No mínimo, agora não havia ninguém que se lembrasse dele. Ele agora estava focado na figura negra nas sombras. Essa pessoa era claramente superior a Gege Dolly. Eles são extraordinariamente poderosos e têm estado baixos durante todo esse tempo, esperando pelo momento mais oportuno para atacar. Lei Lin examinou seus arredores. Com a morte de Gege Dolly, os marinheiros tritões logo perderam toda a força de vontade para lutar e caíram de joelhos, implorando por misericórdia. No ponto de ancoragem do porto nas proximidades, o navio da tribo Beoder já estava completamente cercado e havia se rendido. O gigante Godric já estava flutuando na superfície da água. Rolou e revelou sua barriga branca. Está tudo resolvido. Se fosse eu, essa seria a melhor chance. Os olhos de Lei Lin estavam fixos friamente no armazém. Naquele momento, um estrondo ensurdecedor soou. Lei Lin podia sentir que a sombra negra finalmente se movera. Pedras e terra voaram por toda parte no momento em que agiu, transformando-se em bolas de gude no céu que disparou para a área circundante. Baque. Tude. Estes mármores formados de solo e rochas possuíam uma energia cinética tão imensa que eles poderiam até mesmo penetrar através de armaduras de aço. Um grande número de guardas caiu com um grito miserável. O sangue fluía profusamente de suas feridas. Mate-os. Um manto negro voou no ar, e uma figura branca era como uma ilusão quando chegou na frente do governador de Elias tão rápido que era difícil de ver a olho nu. As unhas afiadas inclinaram a mão coberta pela balança que surgiu. O espírito da besta do governador estava atualmente fora, então ele não tinha sua defesa mais poderosa. Monkdarcy Tursley. Raios escuros apareceram no peito do governador de Elias, e imediatamente após uma carapaça de tartaruga escura emergir para bloquear a área à sua frente. Padrões misteriosos apareceram na casca e emitiram uma sensação metálica que a fez parecer indestrutível. Os mestres dos espíritos das feras não só podiam convocar os espíritos das bestas para a batalha, mas também podiam usar parte das habilidades dos espíritos das bestas que haviam sido selados em seus corpos. A tartaruga Monkdarcy era uma besta marinha conhecida por sua defesa, mas as mais fortes estavam no auge do nível 3.
Ainda assim, embora o governador de Elias quisesse invocar algo mais poderoso, ele não tinha espíritos bestiais que fossem mais formidáveis. A magia dos espíritos das feras era um sistema de força comum no mundo do purgatório, e quase todas as raças intelectuais estavam envolvidas nisso. Os mestres de espírito de besta foram divididos com base no ranking, do rank 1 ao lendário rank 9. No entanto, no mundo do purgatório, agora, os mestres de nível 6, 7 acima foram consignados à lenda. As exigências para cada mestre de espírito animal para avançar eram simples. Era preciso selar espíritos bestiais poderosos e ter força vital suficiente para controlar os espíritos das bestas seladas. No entanto, os mestres do espírito das bestas que queriam avançar na classificação precisavam subjugar um espírito animal de um grau similar. Para avançar para um mestre espírita besta de nível 7, era necessário subjugar a alma de uma besta de nível 7 com a lei e selá-la em seu corpo. Apenas os dignitários dos vários continentes possuíam tal força neste mundo, o que tornava praticamente impossível. Apenas o pensamento de extrair a alma da serpente Snack e selá-la em seu corpo deixaria um mestre do espírito besta estremecendo de medo. Um mestre de espírito besta de nível 1 poderia, no máximo, apenas controlar um espírito besta de nível 1, enquanto um nível 2 poderia controlar um espírito besta de nível 2. Enquanto alguém fosse poderoso o suficiente e a alma de alguém pudesse suportar o estresse, não haveria nenhum problema em selar múltiplos espíritos animais no corpo. No entanto, era evidente que o governador de Elias era um mestre espírita besta promovido recentemente. A criatura mais poderosa que possuía era o espírito besta de 4 Nigtalk. Os outros estavam no nível 1 ou 2 e não seriam trazidos, porque eles só trariam vergonha para ele. Este grau 3 Monk Darcy Turtle era o espírito de besta mais poderoso que ele tinha deixado. Do ponto de vista de Lelin, um mestre de espírito de besta era muito parecido com um invocador. Embora os espíritos das bestas que podiam ser controlados fossem poderosos, o mestre era um ponto fraco. Não. Em vez disso, um mestre de espírito de besta recém-avançado está em um ponto fraco. A maior diferença entre um mestre espírito de besta e um invocador é que os mestres de espírito animal podem selar os espíritos das bestas em seus corpos e fazer uso de algumas das habilidades de um espírito besta. Se eles esperarem o tempo e selarem espíritos suficientes, ganharão muito poder. Leilin tocou seu queixo. Os espíritos das bestas selados dentro do corpo podem nutrir constantemente o próprio corpo e alma do mestre de espírito das bestas. Enquanto nenhum gargalo for alcançado, ele pode continuar avançando. Caiu. Com apenas um ataque da palma da mão coberta de escamas de alabastro, a carapaça de tartaruga na frente do governador começou a se fragmentar, mostrando sua força poderosa. Quer fosse o Berserk Bolt Bear ou o Nigtalk de antes, mesmo que estivessem apressados, ainda estavam distantes. O governador estava em uma situação muito terrível. No entanto, Leilin apenas assistiu friamente, não tendo nenhum plano para fazer sua jogada. Em sua opinião, o governador obviamente havia descoberto a outra parte e ainda mandou seu falcão noturno, evidentemente com planos próprios. Morrer. Uma voz baixa que era distintamente feminina veio da pessoa que tinha lançado o ataque furtivo. A figura de uma piton branca apareceu de repente, emitindo uma aura de sangue que fez as pupilas de Leilin encolherem. Capítulo 710 Sacrifício e resgate. Sacrifício e resgate. Essa força de linhagem. Alabaster de Vilsnak. As pupilas de Leilin encolheram. Como um bruxo, era impossível que ele cometesse um erro ao reconhecer a força da linhagem, mas o que isso representava o chocou. Um descendente da cobra mácula na verdade tem um status tão alto em uma organização do olho da provação. É para reputação pessoal, ou é algum tipo de troca de benefícios entre a cobra e o olho da provação. A grande figura serpentina estava coberta de escamas brancas e lisas, as pupilas escarlates emitiam um calafrio que quase sufocava uma pessoa. O dente da piton gigante fundiu-se com a palma do atacante, trazendo consigo uma energia ainda mais aterradora. As escamas brancas no rosto de Leilin estavam começando a tremer incontrolavelmente. Bip. Descoberto ondulações de linhagem de alabastro da Vilsnak que Host está usando para ocultação. Aceitar ou negar, o chip aí solicitado neste momento. Não. Os olhos de Leilin piscaram e decidiram negar. Um traço de força da linhagem emergiu de seu corpo e, naquele instante, o atacante sentiu isso.
Lei podia ver claramente o momento em que eles olhavam para investigar. Nesse momento, eles definitivamente não podiam retirar o ataque. A palmeira aterrorizante, reforçada pela força da linhagem, agarrou o peito do governador de Elias com as unhas afiadas. Além da armadura de prata no peito, o governador não tinha outras defesas. Não havia dúvida de que seu estômago seria rasgado. Bang! No entanto, a palma da mão com as unhas afiadas parou no ar, incapaz de descer mais. O que agarrou essa esbelta mão escamosa foi outra grande mão que era como aço. Você acha que eu só tinha minha magia espírito besta para confiar? A voz do governador Elias era baixa, e ele exerceu força de sua mão. Como um aro de ferro, ele se apertou ao redor do pulso do atacante até que rangidos foram produzidos. HNN. O atacante fez um som, e uma esfera de chama branca se estendeu de sua mão. As chamas crepitaram quando se chocaram contra o corpo, a temperatura de ebulição causando a distorção do ar circundante. No entanto, isso não teve efeito. O corpo inteiro do governador estava atualmente envolto em uma camada de luz cinza escura. Na frente das chamas, essa poderosa barreira não foi nem um pouco danificada. Enquanto isso, o fantasma de um imenso pássaro cinza apareceu atrás do governador. Suas penas se fecharam ao redor dele como se estivessem em volta dele. O grande pássaro cinzento parecia ser muito vívido. Enquanto era um clone, havia um mundo de diferença entre ele e aquele convocado por Gg Dolly. Meu mestre, o poderoso Flaving. Você é o mestre do caos e a própria personificação da liberdade. Ao ver a grande figura, cinzenta de pássaros, muitos moradores do porto que os observavam imediatamente se ajoelharam no chão, parecendo piedosos. Foi o que aconteceu quando os seguidores viram os deuses reais que eles oraram e acreditaram. Sacrificador. Um sacrificador de grau 4. O atacante recuou rapidamente, expondo ao mesmo tempo sua identidade. Um rosto com escamas brancas estampadas era encimado por uma cabeça de cabelos brancos como a neve. Esta pessoa esbelta era evidentemente uma Demisnak que tinha descido do Alabaster de Vilsnak. Com a voz afiada e traços distintivos, Leyline podia confirmar que este era feminino. No entanto, seu pulso direito começou a torcer neste momento, caindo sem força. Ela obviamente recebeu ferimentos graves do contra-ataque do governador. Uma serpente híbrida. Interessante. Leyline parecia preocupada, como se estivesse preocupada com sua segurança. Enquanto isso, o Shipai varria constantemente o governador de Elias. Ele estava mais interessado em um sacrificador de grau 4 do que a menina cobra. Além disso, o governador estava na quarta posição, tanto nos caminhos das oferendas quanto dos espíritos das bestas. Rank 4, comparável a uma estrela da manhã no mundo dos magos. Um sacrificador neste nível é um tesouro para qualquer dignitário. É um seguidor devoto que tem fé completa em seu caminho. O poderoso dignitário até os deixa emprestar força com antecedência, deixando a oferta de sacrifício para mais tarde. Leyline imediatamente lembrou a informação que ele havia reunido antes. Além disso, ser um sacrificador de grau 4 é o requisito básico para que algumas cerimônias fortaleçam permanentemente o corpo de alguém. A serpente tinha herdado a linhagem do gigante primordial Alabaster de Vilsnak e tinha uma vitalidade e força tão alta que era assustadora. No entanto, ele tinha sido capaz de bloquear o ataque da garota cobra, obviamente, ter passado por vários power-ups permanentes. Sua força e vitalidade eram incomparavelmente aterrorizantes, até excediam o poder que a garota cobra obtinha de sua linhagem, BIP. O alvo envolvido por uma força desconhecida. Determinado a ser a lei do caos. Não é possível escanear. Neste momento, o Shipai projetou algumas informações na frente de Leyline, fazendo com que ele mergulhasse em pensamentos profundos. Um sacrificador tem contato regular com seus dignitários. O poder de um rank 7 é algo que o Shipai ainda não pode analisar. É por isso que não pode escanear ele. A menina cobra está em perigo. Leyline olhou para o Demisnak, que agora estava secretamente dando a ele um olhar severo. Ela está me avisando para não fazer nada. Leyline ficou surpreso. O governador de Elias é um mestre espírita besta e sacrificador. Se ele é de alguma raça especial, sua batalha pode até ser comparável a uma estrela da manhã de 6 estrelas do mundo dos magos. A garota cobra não é páreo para ele, mas ela ainda se preocupa com a vida de alguém de sua raça. Naquele momento, Leyline não conseguiu descobrir se devia rir ou chorar. É claro,
Seus pensamentos foram além. Como ela dá tanta importância à linhagem, eu posso usar isso. As mesas estavam girando rapidamente. Com as vantagens de ser um sacrificador de grau 4, o governador de Elias tinha um físico aterrorizante e um poder de batalha. Adicionado ao seu poder de um mestre espírita besta nível 4 que lhe permitiu usar todos os tipos de magia e ataques de longo alcance, ele estava praticamente no auge da classificação 4. Scree. Raar. Nesse momento, o Falcão Noturno e o Boltbear Berserk haviam chegado, atrás da Garota da Serpente, selando suas rotas de fuga juntando-se ao governador para cercá-la. Devido à conexão da alma entre o mestre do espírito animal e os espíritos das bestas, eles poderiam ser usados como os clones do governador. Admitir a derrota. Você não é páreo para mim. Para configurar isso, aloquei muitos anciãos aqui também. Seus subordinados e outras organizações não serão capazes de fugir. O governador se aproximou lentamente, e um vendaval negro surgiu do Nighthawk. Em seus sonhos, seguidor do caos e do mal. Os olhos da menina cobra ficaram vermelhos, e uma figura semelhante à da Alabaster Devilsnack apareceu atrás dela. Força do sonho profunda começou a ondular ligeiramente. O Alabaster Devilsnack originalmente herdou uma parte da força dos sonhos da Snack, do Ager. É provavelmente por isso que este é o triunfo dela. O Dream Force se espalhou, formando um anel de fumaça vermelha escura. Alguns plebeus e guardas mais fracos já haviam caído inconscientes, evidentemente arrastados para o Dreamscape. As coisas começaram a ficar caóticas e, aproveitando-se disso, Leylin desapareceu em um canto. É uma pena. Se ela fosse realmente uma Devilsnack, tradicional de alabastro, a súbita erupção da força dos sonhos seria suficiente para ajudá-la a escapar. Infelizmente, sua linhagem não é pura o suficiente, e a força dos sonhos que ela pode reunir é fraca demais. A mente de Leon continuou funcionando, e seus pensamentos rapidamente se voltaram para outra direção enquanto ele olhava para o campo de batalha. O governador ficou atordoado em meio à névoa vermelho escuro por um tempo antes de recuperar os sentidos. Essa ilusão da paisagem de sonhos. Ele imediatamente ficou sóbrio, e o falcão noturno que sua alma estava conectada para soltar cheiros brilhantes. Suas duas asas criavam ventos como se tentassem explodir a força dos sonhos. Você não pode escapar. Ele olhou para a menina cobra, que agora tinha escamas por todo o corpo e tinha entrado completamente no modo de batalha. Senhor governador. Parte dos inimigos no porto foram eliminados. Estamos aqui como apoio. Com vários sons brilhantes, 3 raios de luz se apressaram, cada um deles tendo 4 ondulações de energia. Depois de ver isso, Gley brilhou nos olhos do governador, e a garota da serpente ficou em completo desespero. Ela secretamente olhou na direção de Leylin, mas quando percebeu que ele já havia desaparecido, um sorriso irônico apareceu em seus lábios. Felizmente, aquele garotinho escapou, ou então ele poderia estar envolvido. Parece que é hora de eu subir ao palco. Enquanto isso, Leylin estava no telhado de um prédio e observava, os olhos piscando com inteligência. Em sua opinião, era ainda mais valioso salvá-la agora. Quanto ao fato de que ele, intencionalmente espalhou esse segredo e atraiu o inimigo. Leylin tinha memória seletiva quando se tratava disso. De qualquer forma, os benefícios eram seu objetivo principal. Quanto a outros métodos, como tirar vantagem de alguém e ajudá-lo no momento seguinte, não havia pressão sobre ele devido a isso. Magia parece exigir mais esforço neste mundo. Fechando os olhos, Leylin sentiu a diferença entre o mundo do purgatório e o mundo dos magos. Também. Eu posso reciclar a força dos sonhos que ela deixou para trás. Mesmo se ela é uma descendente do Alabaster Devilsnack, seu uso da força dos sonhos é realmente muito bruto. Enquanto ele a ridicularizava por um momento, o dedo de Leylin se contraiu. Era como se ele fosse o mais brilhante dos tecelões. Força do sonho nebulosa de repente subiu sob as mãos de Leylin, ondulando com um brilho vermelho sangue. Grandes quantidades de névoa se condensaram para formar uma grande formação mágica. Merda, tenha cuidado. A expressão do governador de repente mudou, evidentemente, não esperando que a garota cobra que deveria estar esperando para ser capturada tivesse um companheiro.